Olá, turma do meu coração! E aí, como vocês estão? Eu tô com muita saudade de vocês. E, né, sempre que eu tenho uma notícia boa, eu venho com outra, também é boa. Vamos entrar no novo conteúdo, né? Ó, lembra que no início do ano, a gente fez uma revisão aí sobre tipos de sujeito, tipos de verbo, né, tipos de predicado, vimos adjunta de nominal, adjunta adverbial, predicativo de sujeito, muita coisa, né? Vimos muita coisa sintática esse ano. Vamos continuar? Vamos. Vamos lá. Por que eu vou falar sobre vozes verbais agora, né? O nosso próximo conteúdo. Como a gente viu tipos de sujeito, a gente viu a relação dele com o verbo. Ora ele pratica uma ação, ora ele recebe a ação. E aí, quando ele pratica e quando ele recebe a ação, eu vou ter vozes do verbo diferentes. O que é isso? Vamos lá que eu vou explicar. Eu posso ter a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva, tá? Não é nada que vocês nunca tenham visto na vida. Eu só estou mostrando que existe nome para isso, tá? E aí a gente vai ver como que se organiza a oração em torno de cada voz, né? E existe uma intenção ao escolher cada voz. E esse é o meu intuito de falar para vocês sobre as vozes verbais. Quando você for escolher a voz verbal na hora de escrever sua redação, seu texto, você tem uma intenção. Então, pensa direitinho antes de colocar no papel, tá bom? Olha só, a voz verbal são as flexões que o verbo assume. O que são as flexões, Érica? A conjugação, né? Presente, passado, futuro. Vou usar locução verbal ou não vou usar locução verbal? Né? Isso tudo vai depender da voz que eu vou colocar no meu papelzinho. Opa! Vamos lá. A voz ativa. O que acontece na voz ativa? Na voz ativa, o sujeito ele pratica a ação que está sendo expressa pelo verbo. Olha ali, ó. O jogador de basquete arremessou a bola. Eu coloquei ali tudo separadinho. O jogador de basquete eu coloquei em roxo, porque é o sujeito. Arremessou está de amarelo, porque é verbo. E a bola está em verde, porque é o complemento do verbo arremessar, né? A bola é a coisa que foi arremessada, certo? Então, beleza. Eu coloquei ali. O jogador de basquete arremessou a bola. Ele praticou a ação de arremessar. Certo? Certo. Voz ativa é isso. O sujeito, ele pratica a ação. Ele é chamado de sujeito agente. Ele está praticando a ação. Então, eu tenho ali sujeito, o verbo e o complemento, o objeto direto, né? Porque eu não tenho preposição. Arremessou o quê? A bola. Sujeito, verbo, complemento. Ok, né? Voz ativa. Voz passiva. Na voz passiva eu tenho dois casos. Tem a voz passiva analítica e a voz passiva sintética. Na voz passiva analítica, o que acontece? O meu sujeito, ele existe, mas ele passa a ser paciente. O que é isso? Que ele tem muita paciência, professora? Claro que não. Não é que ele tem paciência, é que ele não está praticando a ação, ele está recebendo a ação. Olha aqui na voz ativa, o jogador de basquete arremessou a bola. Se eu quiser começar a minha frase pela bola, eu posso? Já que ela foi arremessada? Posso. Aqui. A bola foi arremessada pelo jogador. Tá vendo? Eu escrevi a mesma coisa de uma forma diferente. E aí, mas professora, se é a mesma coisa, por que a gente está vendo isso? Porque depende ao que eu quero dar foco. Eu quero dar foco no jogador de basquete ou na bola que foi arremessada. Entende? Aqui o exemplo é bem simples, para vocês entenderem o que é voz ativa e o que é voz passiva. Mas na hora de escrever, a gente precisa de ter essa noção. O que a gente vai escolher para ser o nosso sujeito? A gente pode escolher? Estamos vendo que pode, né? Que podemos. Só que nesse caso aqui, por exemplo, a bola, ela é sujeito, ela ocupa o lugar de sujeito na minha oração, né? Ela tem a função sintática de sujeito, mas é um sujeito que não pratica ação. Ele recebe a ação de ser arremessado, né? Então, repara que o meu verbo de arremessou passou a ser uma locução, no mesmo tempo verbal, no passado, ó, foi arremessada, e quem arremessou a bola recebe um outro nome. Repara que eu coloquei ali uma preposição, né, junto com o pronome, pelo jogador. Pelo jogador é o agente da passiva, é quem pratica a ação do verbo. Eu falo uma coisa para ficar um pouquinho marcada na cabeça de vocês. O meu sujeito é a bola, né? Mas quem praticou a ação, gente? Não foi o jogador? Ele nem ocupa a função do sujeito. Então, ele recebe o nome de quê? De agente da passiva, porque ele se relaciona com o verbo também. Mas ele não praticou a ação. Ou seja, quem que ele parece ali? A amante não tem lar, amor. Ali, o agente da passiva é o amante da situação. Porque ele faz a coisa toda e não é reconhecido, né? Como o praticante da ação. Então, vamos ver, né? Hashtag reflita. Não vale essa vida, né? Não vale.
Então, brincadeiras à parte, eu quero que vocês entendam que o jogador, pelo jogador ali, é quem pratica a ação, mas ele não é sujeito, ele não é reconhecido como sujeito. O sujeito aqui é a bola, tá bom? Ok, então, voz passiva analítica? Ok. Na voz passiva sintética, eu também vou ter o sujeito paciente, a bola, ó, arremessou-se a bola, alguém arremessou. E alguém, tá vendo? Eu sei que tem um sujeito, mas eu não sei quem é. Sujeito indeterminado, lembra? Verbo na terceira pessoa, mais a partícula SE, lembra? Então, eu tenho sujeito, alguém arremessou essa bola, porém, não sei quem é ou não quero dizer quem é. Né? Para não fazer fofoca, para não criar uma fofoca, né? Então, fica aí a dica também. Quando eu sei que uma coisa foi feita, mas eu não sei quem fez ou eu não quero falar, né? Por exemplo, quando eu chamo a atenção de vocês na sala que alguém está falando, vocês não se entregam, é óbvio, né? Porque vocês são cúmplices, ok? Mas vocês dizem aí, ó, tem alguém falando, né? Alguém falou, tá bom? Então, voz passiva analítica e voz passiva sintética, o sujeito é paciente. Ele sofre a ação do verbo, beleza? E na voz reflexiva, eu tenho os dois tipos de sujeito. O sujeito vai ser agente e paciente ao mesmo tempo, tá? Eu tenho ali, ó, João cortou-se com vidro. Repara que o João, ele pratica a ação de cortar e também recebe a ação de ser cortado, né? Eu tenho as duas vozes, digamos assim, na voz reflexiva, tá? E dentro da voz reflexiva, que é um viés aí da voz reflexiva, não é outra voz, tá? Eu tenho a voz recíproca, reflexiva recíproca. Que é o quê? É quando eu tenho um ato mútuo, um ato conjunto. Por exemplo, as crianças abraçaram-se. Nesse caso nem poderia, né? Coronavírus, tá um problema sério isso. Abraçaram-se, ou seja, elas abraçaram e foram abraçadas. É a mesma coisa da reflexiva? Sim, só que aqui na recíproca, o que acontece? Eu tenho mais de uma pessoa, tá? Fazendo essa ação. Então, eu tenho uma ação mútua, uma ação conjunta. Igual Maria e Carlos beijaram-se. Os dois beijaram e os dois foram beijados, tá? A ideia é a mesma, só é recíproca porque tem uma ideia mútua, uma ação de ideia mútua, tá bom? Então, ok, voz ativa, o sujeito pratica a ação, voz passiva, desculpa, o sujeito recebe a ação e voz reflexiva, o sujeito pratica e recebe a ação, ok? Por enquanto, é isso. E aguarda aí nossos próximos vídeos, que a gente vai destrinchar tudo isso aí. Beleza? Anota a sua dúvida e fala comigo na nossa aula online. Beijo!